CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro da nossa irmã Ivone Amaral, Nas Voragens do Pecado. Mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Obediência é o item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus, por toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura, que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus a permissão para iniciar esse estudo. Pedimos a espiritualidade, a Dona Ivone, autora dessas palavras, aos espíritos que ajudaram, ao nosso irmão Charles. Pedimos ajuda aos guias dessa casa, ao seu altivo, a Dona Lurdinha, às irmãs queridas. Pedimos entendimento das palavras que for lida. Pedimos ajuda para o nosso irmão, para que ele possa passar esse conteúdo para nós, dentro dos nossos entendimentos, porque ainda não sabemos Jesus. Pedimos para nós encarnados e para os desencarnados. Pedimos para os ouvintes, pedimos ajuda, mas pedimos em nome de Deus a permissão para iniciar. Que assim seja. Recapitulando, o Luiz de Narbonne foi preso na masmorra, desencarnou e 3 dias após o desencarne dele, ele continuava ali jungido ao corpo, quando chegam os carcereiros, olham, avisam a rainha e ela manda fazer um muro do lado da porta
para lacrar o local onde Luís de Narbonne foi preso e morto. Porém, chega um guia espiritual, a porta se abre, a gente sabe que é a porta espiritual, e diz que ele está livre. E aqui nós paramos. És livre, Luís de Narbonne? O capítulo é o Parcelas do Mundo Invisível. Parcelas do Mundo Invisível, logo no início. É lá para trás, tá? Aí está muito na frente. É quase no final do livro, está terminando a história. Mais para trás. Pode ler. O meu é página 278. Nesse teu eu não sei. Daqui. Vai lendo. Pode ler. Pode ler. És livre, Luís de Narbonne. No primeiro instante, a surpresa e o contentamento ao ouvir a voz, ao ouvir a ordem, tolheram-lhe a palavra e os movimentos. Conservou-se sentado como quem sonhasse, sem acreditar no que ouvia e presenciava. Mas a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que sorria, que socorria, ecoava ainda nos recessos de sua alma, e ele ouviu novamente a ordem salvadora. És livre, Luís de Narbonne, retira-te. Levantou-se cautelosamente, o corpo meio entorpecido e dolorido, atormentado de dores, e deixou a prisão. Seu primeiro gesto foi procurar o Salvador, a fim de agradecer-lhe o concurso generoso, mas já havia desaparecido, não pôde encontrar. Em seu lugar, porém, viu pedreiros chefiados por um oficial que muravam aquela porta, a mesma que acabava de se escancarar, para lhe permitir passagem. Não compreendeu as ocorrências no justo aspecto e, impressionado, perquiriu a si mesmo. O que significa tudo isso? Quem teria intercedido por mim? Ter-me-ia Catarina mandado libertar? Ou são amigos que me dão fuga? Dirigiu a palavra ao oficial presente, interrogando-o acerca do seu libertador, pedindo-lhe indicasse o local de saída. Mas o oficial não lhe deu atenção, parecia nem mesmo o ver, e pensou: aqui está escuríssimo, a luz da lanterna mal alumia os pedreiros, estou rouco, rouquíssimo, de certo não me ouviu. Na outra página, olha aí a frase: és livre, Luís de Narbonne. Mais embaixo: és livre, Luís de Narbonne, retira-te. Segunda vez, desce 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos na outra página. Aqui está escuríssimo. Achou? Aqui está escuríssimo, a luz da lanterna mal alumia os pedreiros, estou rouco, rouquíssimo, de certo não me ouviu. Então, na verdade, o Luís de Narbonne não se deu conta que havia morrido, que ele estava
com seu corpo espiritual. O corpo físico já havia entrado em estado de putrificação. Uma vertigem acometeu-lhe a consciência atordoada e pávida. Súbito terror de se ver novamente enclausurado impeliu-o ao desejo de se afastar rapidamente, ao passo que débil rastilho de claridade, qual pálido raio de sol que penetrasse nas trevas, como que chamava, atraindo-o, indicando-lhe a saída daquele sinistro labirinto, do qual, efetivamente, não sairia se alguém bastante amigo ou complacente não o auxiliasse, dado o estado de perturbação em que se encontrava. Como apresentar-se em público, porém, naquele estado? Maltrapilho, coberto de impurezas, os cabelos crescidos e desgrenhados, a pele maculada pelas imundícies da prisão, doente, esquálido, ele, o garboso oficial da igreja, o jovem belo cavaleiro, geralmente admirado. Mas Luís era enérgico, dono de vontade férrea, dominou a revolta do próprio orgulho, suprimiu a vergonha de que se sentia possuído, verificando o próprio estado, a ele sobrepondo o sentimento do seu martírio, e saiu. E porque pensasse em Catarina e sua corte, subiu escadas, atravessou salas, câmaras e galerias regurgitantes de cortesãos e pessoas reais. Mas, achou? Tem coisa que aqui é diferente. Lê aqui que eu acho. Vai lendo aqui. Estou aqui, na escada, Catarina. Onde é que você está? Lê aí. Em Catarina e sua corte, subiu escadas, Continua lendo, salas, vai lendo. Isso aí. Atravessou salas, galerias, regurgitantes de cortesão e pessoas reais, mas não atentou em ninguém, sequer as viu ou desejou falar-lhes. Os braços cruzados à altura do estômago, recordando hábitos conventuais, passos pesados, apressados, regulares. Tal a marcha do soldado seguia a um fim determinado que o preocupava. A fisionomia carregada, o olhar duro e triste, a fronte ereta como desafiando inimigos, a alma dilacerada pelas intensas dores das injustiças sofridas e dos abomináveis complexos em que ele vira enredado. Sentia-se pobre, miserável, destituído de tudo. O substituto de carcereiro dissera que sua fortuna revertera ao Estado. Não lamentou, não se inquietou. Luís era desprendido das riquezas terrenas e pensou: para que me serviriam fortuna e poderio sem a mulher que amo? Continua. E reconhecendo-se pobre e desprovido até do próprio domicílio, também não desejou um cavalo que o levasse ao local. Dá não?
Dá para me ler, não. E reconhecendo-se pobre, desprovido até do próprio domicílio, também não desejou um cavalo que o levasse ao local visado. Caminhou a pé, atravessou ruas e bairros da cidade, não obstante sentir-se doente e muito fraco, esbarrando-se contra os transeuntes, desviando-se deste e daquele, arrastando altivamente a própria miséria, sem se diminuir, convencendo a si mesmo de que possuía valor moral bastante para se elevar acima do humilhante estado em que a prisão o atirara. Eis, porém, que vulto pesado da igreja de Saint-Germain se desenhou nas tonalidades violáceas dessa tarde fria de inverno, sem que, no entanto, ele pudesse compreender que era inverno, senão pelo frio que lhe castigava a sensibilidade, pois ignorava a contagem do tempo, tendo-a perdido durante o estágio nas trevas do calabouço de Catarina. Dirigiu-se, entretanto, para a igreja que se achava aberta e entrou como o teria feito em outros tempos. As primeiras luzes se acendiam nos altares para as celebrações da noite. Sem demora, encaminhou-se ao altar-mor, sem procurar o seu antigo genuflexório, não mais a afetada devoção do fanático, as mesuras e solenes cumprimentos aos altares recendentes de perfumes e carregados de ouro. Caminhava pesadamente como se marchasse pelas lajes do seu quartel, e aos pés do altar prostrou-se de joelhos, ergueu para o alto as mãos cruzadas em desesperadora súplica, deixou que amarguradas lágrimas lhe banhasse as faces contraídas e soluçantes de dor intensa, e orou. Mas orou acompanhando-se de vibrações revoltadas e doloridas, as quais se reproduziriam em altas vozes se ainda fosse um homem. Orou a prece blasfema daquele que porventura, se supondo outrora um justo, um crente agraciado pelos privilégios celestes, agora, passado para a vida de além-túmulo, se encontrasse à beira do mais nefasto abismo que tragar pode uma consciência. O abismo da descrença e da negação, o negro báratro da revolta contra a providência, no justo momento dos testemunhos que encaminham a redenção. Ele orou. Quer ler? Deus, ó Senhor Deus, eu te amava, Senhor, e tudo fiz que me foi possível a fim de engrandecer a tua igreja e o teu nome. No entanto, eis o que consentiste fizessem ao teu devotado servo os seus inimigos. Por que não me defendeste dos meus cruéis algozes? Por que, Senhor, se fui sincero e leal para com aqueles que me rodearam? Agradeço-te, todavia, o me teres libertado do calabouço onde me atiraram. Agora, não obstante, venho rogar-te o derradeiro favor, pois que nada mais rogarei daqui por diante. Senhor, ainda não pude verdadeiramente odiar meus inimigos. Tu que és o terrível justiceiro, que punes os crimes dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Isso é o que está lá no Evangelho, né? Aquela fé cega. Dá-me forças para odiá-los e vingar-me deles. Dá-me valor para esquecer ou odiar Ruth de la Chapelle, a mulher que me desgraçou. Amo-a, Senhor, amo-a.
com todas as forças do meu coração e não posso compreender a vida sem ela. Mas seria demasiadamente infamante que eu lhe perdoasse, continuando a querê-la. Dai-me, pois, valor bastante para encontrá-la e trucidá-la sob o meu ódio. Amém. Em seguida, como a continuação dos hábitos terrenos arrasta no além-túmulo os desencarnados e reviverem as rotinas passadas, lembrou-se ele com saudade do seu lar, o seu luxuoso palácio, e assim sendo, levado pela força do pensamento, encaminhou-se para lá, meditando na necessidade de reparar a desordem do vestuário, reduzido à sortidez de trapos imundos, devido ao longo tempo passado na prisão. Efetivamente, vagando em confusões, sem atinar ainda com a verdadeira causa da liberdade em que se reconhecia, isto é, ignorando que já não era homem e sim um ser espiritual, e que seu corpo fora abandonado no fundo de um cárcere, obedecendo por isso mesmo todos os seus atos a um automatismo mental, recordações do seu estado de encarnado, Luís lembrou os tempos em que seus dedicados servos o lavavam e vestiam, depois das refregas do dia, e recordando, voltou em pensamento à realidade dos fatos, revivendo-os. E então se sentiu novamente lavado, penteado e ataviado. Assim operou-se em suas suscetibilidades psíquicas, como geralmente acontece com as personalidades normais, uma poderosa reação mental, pois a vontade, a força heróica do pensamento, imprimindo em suas formas físico-psíquicas a imagem dos vestuários preferidos, com os quais outrora se ataviara, refletiu em si mesmo a aparência do que foi desejado, sentindo-se ele, então, envergando o seu belo fardamento de oficial das forças do rei, pois que o corpo astral ou perispírito, constituindo de matérias sutis, de essências e fluidos multissensíveis, grandemente impressionáveis, e presta facilmente a transformações sugeridas pelo poder do pensamento e da vontade, desde que o volume das vibrações pessoais se encontre em grau necessário à delicada e sublime operação. Você entendeu o que aconteceu com ele? Entendi. Você entendeu, Diogo? Ele foi lá abrir a porta. Uma vez, quer ler? Uma vez preparado, seu primeiro cuidado foi atirar-se em busca daquela cujo amor o perdera. Um por um, ele visitou todos os compartimentos da antiga residência, em que a seu lado passara as horas mais ditosas da sua vida, sem, no entanto, lograr encontrá-la. Procurou Rupert, desejoso de informações, esquecido de que, ainda na prisão, soubera que já nem mesmo um domicílio possuía, graças à loquacidade do substituto do carcereiro. Mas Rupert, igualmente, não foi encontrado. Indagou de outras personagens que iam e vinham
pelas velhas dependências, sem que nenhuma delas se dignasse responder-lhe. E então, enervado, deixou o palácio, dirigindo-se em largas passadas para a Praça Rosada, na esperança de ali encontrar a esposa. Emocionado e estuante de ânsias e saudades, aí chegando novo fenômeno mental, não destituído de grande e majestosa beleza, ocorreu nos meandros das suas sensibilidades, extravasando-se, por assim dizer, para os sentidos das visão, tão poderosamente que fora como se ele, Luís, vivesse uma segunda vez toda a paisagem que já não vivia senão nas suas próprias recordações. Só um ponto aí. Então, nós estamos vendo aqui o que acontece com o espírito que ignora o mundo espiritual. Está aberto lá? Ninguém. Com o espírito que ignora o mundo espiritual. Ele não sabia que morreu. O poder da mente, quando ele queria tomar um banho, lembrando-se de que os seus servos davam-lhe banho e trocava de roupa, Rupert era um dos seus empregados de confiança, que estava sempre ao seu lado, o protegia. E quando ele foi preso, Rupert não soube. Ele imediatamente se viu com o uniforme que ele sempre usava e como ele quis se vestir. Então a força do nosso pensamento faz com que a gente tome o aspecto que a gente queira, pois o perispírito tem propriedades plásticas que faz com que a gente tome a aparência que a gente queira. Tem aqueles que são hipnotizados, tomam formas animalescas, e tem aqueles que aparecem mais jovens, com a roupa que deseja, enfim. Muitas vezes a gente faz isso com o espírito, como se a gente desse um banho nele, nos trabalhos de desobsessão, como se desse um banho, o vestisse, o penteasse, e eles se veem assim, bem vestidos, limpos e penteados. Na verdade, nós não demos um banho nele. A gente às vezes pode até levá-lo a um lago, mergulhá-lo ali, dizer que a água está fria, de que aquela água fria é medicamentosa, que lava a sua pele, como nós fazemos aqui. Observa como vocês ficam limpos. Saiam da água. Vocês estão com frio? Sim, porque a água é fria. Se enxuga. Coloquem a roupa. Luís de Narbonne era um espírito muito forte, muito decidido. E logo quando ele se viu, pensou bem vestido, assim ele ficou. Mas ele ainda não deu conta de que desencarnou. Ainda não se deu conta. Agora, um outro detalhe. Quando há as perseguições, ele ama Ruth Carolina. Muitos espíritos procuram aqueles que desejam encontrar por vingança, principalmente quando há a vingança, e buscam e levam anos, até séculos pode levar, porque aquele que procura reencarnou, está em outro país, está vivendo uma outra vida, e ele demora a encontrar. Quando encontra, se há ódio, ele não larga mais a sua vítima e quer se vingar.
Isso é muito frequente acontecer. Vejam que o nosso Luiz de Narbonne, ele está à procura da sua amada. Foi no seu castelo antigo, não a encontrou, não encontrou seu amigo Rupert, viu novos servos lá, mas eles o ignoraram, porque os servos não viam. Mas ele nem se deu conta, ficou irritado, saiu dali e foi para a praça. E reviu a praça como ele sempre via, de acordo com seus olhos. Então esse é um fenômeno muito comum na maioria daqueles que desencarnam na ignorância do mundo invisível e levando um tempo. E a gente vê que Luiz de Narbonne, ele tinha os seus méritos. Ele foi ajudado por um guia a sair logo que desencarnou daquele túmulo. Ele foi convidado, ele poderia ficar ali preso, se sentir preso ali ainda durante muito tempo. Ele poderia se sentir assim e ficar ali durante anos até. Porém, a misericórdia de Deus, os méritos que ele tinha, pois ele não era de todo mal, um guia foi lá e o retirou. Vamos prosseguir na nossa história. Pode ler. A nós outros, estes fatos expomos, cumpre o dever de relatar os mesmos fenômenos, já que será da nossa atribuição estudar e penetrar os meandros da alma humana, a fim de compreendermos o além-túmulo, suas sutilezas e intensidades, suas trevas e suas claridades, seus esplendores e suas misérias, tais como são vistos já ser tempo de os homens o reconhecerem isento de utopias e miragens. Olha aí o cunho doutrinário de uma obra espírita. Lembra o que a dona Ivone nos disse, lá estudando Recordações da Mediunidade, ou foi no Devassando o Invisível, foi uma dessas duas obras, quando ela diz que ela contando lá da história do beletrista, e ela não quer escrever a história do beletrista, porque seria mais uma história. Ela diz que todo livro, todo romance mediúnico deve ter o caráter doutrinário. Olha aqui o caráter doutrinário bem explícito aqui. Educativo, olha aqui a educação da alma, quando ela diz que já é tempo dos homens reconhecerem isento de utopias. O que são utopias? Fantasias e de miragens, o mundo espiritual. Reconhecer o mundo espiritual. Então, olha o caráter educador da doutrina, não é? As faculdades da alma são forças poderosas e tão variadas como variadas são as suas aspirações e vontades, e tão intensas e sutis como as próprias vibrações espelhadas pelo universo. Nas almas elevadas, essas faculdades, por muito trabalhadas, aprimoradas e adestradas à lei divina, atingem a plenitude de um fastígio, de um esplendor vertiginoso, que o homem ordieno sentirá dificuldades de conceber, tornando-se então esse esplendor a glória da sua imortalidade, visto que lhes permite a plena
comunhão de vibrações com a suprema divindade, daí se derivando o seu estado paradisíaco ou celeste, a sua glória, o seu triunfo absoluto, fruto ou aquisição abençoada do seu próprio esforço e boa vontade através dos milênios. Chegada a esse pináculo, a alma colabora plena e extensivamente na obra da criação, uma vez que já poderá refletir a imagem e semelhança do Criador. Tão gloriosa ela se sente, possuidora de tantos poderes, que deseja irradiar para mais além os valores das suas próprias conquistas imortais. Então se desdobra em múltiplas atividades, cooperando com o Todo-Poderoso no aprimoramento do universo, presidindo ao nascimento e crescimento de mundos e sistemas siderais, sob sobre o harmonioso império das leis supremas, expandindo-se em amor, em auxílio aos seus irmãos de humanidade, imolando muitas vezes as alegrias da vida celeste, que lhes são naturais, a fim de beneficiar povos e humanidades, com um deslumbramento da sua presença em globos materiais, onde estagiam almas irmãs em labores evolutivos, tal como Jesus, o Cristo de Deus, o fez entre os homens deste planeta. Então, ele está falando aí da destinação da alma. Quando a gente, como ele, na primeira frase, quando ele diz, as faculdades da alma são forças poderosas e tão variadas, como variadas são as suas aparições e vontades, tão intensas e sutis como as próprias vibrações espalhadas pelo universo. Então ele vai falando dessas potências da alma. A gente está no capítulo em que trata das parcelas do mundo invisível, viu? E ela vai se desenvolvendo. Lá atrás, o Luiz de Narbonne está preso ainda à matéria. E aqui ela está falando do destino da alma, que a gente se vislumbraria, né, vendo o universo que nos aguarda, as glórias, diante da glória da imortalidade. Então, o nosso destino é chegar como chegou Jesus Cristo, a participar como co-criador do planeta Terra, se imolando por almas mais simples para que elas possam aprender. E nós estamos aqui hoje estudando porque Jesus se imolou para trazer uma mensagem de paz, de vida futura, de amor, de um Deus Pai Todo-Poderoso. Mas esse é o nosso destino, porque mundos são criados sempre, e todos esses mundos são dirigidos por espíritos
como aconteceu com Jesus Cristo. Vou ler um pedacinho. É próprio da natureza, estou continuando onde você parou, é próprio da natureza da alma que atingiu a glorificação da unidade com o Criador, dilatar-se em abnegação por outrem, ou seja, pelas humanidades. Da mesma forma que é do feitio dos caracteres nobres encarnados na terra, dedicar-se lealmente ao ser amado, à família, ao ideal constituído no coração. Então, da mesma família, da mesma maneira que nós nos dedicamos a quem amamos, aos nossos filhos, à esposa, ao esposo, esses espíritos se dedicam a toda a humanidade, como filhos dele, como esposas, como esposos, como pai, como mãe. Ela o faz, a alma, nessa alma elevada, como fez Jesus, porém sorridente e feliz, retirando inefáveis alegrias pelo bem que pratica, dos próprios sacrifícios a que se entrega, sem que por isso se diminua ou sofra tal como entendem os homens o sofrimento sobre a terra. Sim, porque a alma que plenamente conseguiu conjugar vibrações com o seu Criador, torna-se a estruturação do próprio amor divino. E a gente se lembra de Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. É essa estruturação com o próprio amor divino, né? A alma que conjuga vibrações com o Criador. Ela compreende o amor divino, o amor universal, e sabe amar. É quem ama, harmonizando os sentimentos com o amor divino, não poderá padecer a inferioridade de um sofrimento, visto que o amor é fonte de delícias, e sendo a plenitude da felicidade eterna, não se mesclará nas amarguras que são a consequência de um estado inferior. O amor absorve-a, impregna das suas divinas vibrações, tornando-a radiosa de uma aventura imortal, ainda que se encontre envolvida em circunstâncias críticas, mesmo dolorosas, como foi a do nosso Divino Mestre, entre as peripécias da sua paixão na terra. Mas os homens somente compreenderão com justeza tais sutilezas das faculdades da alma eleita, no dia em que, e igualmente também eles, que são almas encarnadas, souberem amar com aquele amor divino de que Jesus foi esplendente modelo. As almas normais, como as medíocres, em marcha evolutiva, possuem da mesma forma faculdades que lhes fornecem poderes sempre relativos, no entanto, ao grau de evolução que atingiram. Assim, também, as inferiores, as criminosas, que dos seus poderes mentais se utilizam para a própria consciência nublarem com os feitos da delinquência. Então a gente vê aí o caráter ainda doutrinário, além do caráter doutrinário, educativo da obra que nós estamos estudando. Ela falando de uma maneira diferente da vida futura, do que é o destino do espírito, diferente do que falam as religiões ortodoxas, dizendo que você vai descansar, ou dizendo que você vai para um juízo e ser levado ao fogo do inferno, ou para os páramos celestes. Isso é uma mentira, isso não acontece. E a gente só se eleva com o nosso próprio esforço, com a nossa própria
dedicação ao trabalho, ao serviço do próximo. Continua. É certo? É certo, portanto, que todos os homens, ou todas as almas, possuem em estado latente e relativo os esplendores que em grau supremo a divindade criadora possui, cumprindo a elas, por isso mesmo, se esforçarem pelo progresso próprio, evoluírem, tocarem-se de glórias até refletirem em si mesmas as semelhança do ser todo-poderoso que lhes forneceu a vida. Daí os complexos da humanidade, suas lutas, suas ânsias pelo ideal, seus desfalecimentos e vigores em busca de um bem que se dilata sempre mais à proporção que se elevam através dos progressos realizados. Seu trabalho perpétuo para colher os triunfos imortais, cujos germes estagiam dentro do seu próprio ser, partículas que são todas do Supremo Ser Divino. E a gente compreende muito bem isso estudando Leon Denis, as potências da alma, que elas se desenvolvem ao infinito. É quando a alma desperta para esses valores que a Dona Ivone, que o nosso Charles vem trazendo aqui nessas páginas. Eu tenho esquecido aqui do detalhe moralizador. Eu tenho falado do detalhe doutrinário, educativo e do moralizador desta grande obra. Continua. E possuindo todos nós os mesmos princípios, as mesmas capacidades, somos suscetíveis de realizar os mesmos feitos, sejam psíquicos no mundo espiritual ou físicos nos globos materiais, dependendo a boa ou má qualidade desses feitos, suas grandezas, suas eficácias e perfeição somente do progresso já realizado pelo nosso espírito. Por isso, as incessantes advertências dos mestres espirituais, no sentido das criaturas procurarem conhecer a si mesmas o valor que encerram, as energias e virtudes latentes de que são por naturezas dotadas, as glórias que carregam em si, reeducando-se sobre os raios do sol, da verdade, tá certo, e do amor. Da verdade e do amor, a fim de mais facilmente atingirem a finalidade no estado celeste que não está aqui nem além, mas na intensidade das faculdades vibratórias de cada ser, de cada universo pessoal, pois será bom recordar que um espírito é um pequeno, porém sublime universo. Então, olha o que ele está dizendo aí. O espírito é um pequeno e sublime universo, por causa das potências da alma. Mas ele está falando para quem isso aqui?
Está falando para a gente. Está falando para cada um de nós. Nós é que temos que despertar isso aqui. E se a gente continuar na vida horizontal, como a maioria, e é o que eu sempre tenho dito aqui, como responsável pela casa, essa vida horizontal, a busca das coisas imediatas, das coisas da vida, a busca dos prazeres da vida, do mundo. A gente não vai sair do lugar. Pode estar no centro espírita que for, pode ser o médium que for, pode estar na religião que for, vai sair dessa vida igual o Luiz de Narbonne. Por misericórdia, deve trazer a gente aí, ó, perdeu tempo, perderam tempo. Eu digo para vocês aqui, eu não quero perder mais tempo não. Não dá para perder mais tempo. A hora é essa. Quem quiser, vem, viu, Linéia? Quem não quiser, segue o caminho que escolher. Então, a hora é essa. Estamos numa casa que esclarece, que se estuda muito, uma casa que é apoiada por esses benfeitores, como a nossa irmã Ivone, como o nosso irmão, o personagem aqui, Luiz de Narbonne, que hoje são outros espíritos. Eles estão aqui, ao nosso lado, aqui estudando, incentivando a gente. Ele não está contando apenas a história dele, mostrou nesse capítulo de hoje toda a doutrina na sua maior pureza, toda a educação que o romance mediúnico nos traz e todo o cunho moral que essa obra nos traz. E vocês que chegaram um pouquinho depois, quando Luiz de Narbonne saiu da prisão, né, por si só, né, por si só não, o guia abriu ali, me dá um marcador desse aí, por favor. O guia abriu para ele a porta, ele vai, ele sai devagarinho, atravessa o palácio, vai em direção ao seu castelo, maltrapilho, sujo, cabelo desgrenhado. Quando ele pensa em encontrar o seu amigo Rupert, né, um empregado, vamos dizer assim, mas era um homem também que andava armado e o protegia, recordando-se do banho que eles aprontavam para ele, ele logo se viu de banho tomado, de roupa limpa, com seu uniforme, cabelo penteado. Quando ele chega no castelo, não encontra ninguém, ele vai atrás dos seus interesses. Qual era o seu grande interesse? O seu grande amor. O seu grande amor. Vai atrás de Ruth Carolina e não a encontra. Vê os serviçais, outros serviçais que ele não conhecia, dirige a palavra a eles e eles não respondem. Ele retorna à praça e na praça, é Praça Rosada, né? Parece que uma praça da Argentina. Na Argentina é a Casa Rosada, a Praça Rosada. Ele vê a praça como ele conhecia. Então a gente vê um espírito que ignora o mundo espiritual e sofrendo exatamente o que a gente vê os sofredores aqui que vêm às reuniões de socorro espiritual, as chamadas desobsessão. Quando a mente dele funciona, ele era um espírito que tinha muita força de vontade, ele se vê arrumado. Muitos precisam de ajuda para que isso aconteça. E depois, no capítulo seguinte, que nós interrompemos agora, a Dona Ivone vem falando dessa vida espiritual e da vida futura, do destino de cada um de nós, a desenvolver as potências da alma que todos nós trazemos em nós. E a analogia que a gente faz é como uma semente de uma árvore, e que naquela semente ali está implícita uma grande árvore com muitos galhos, com muitas folhas,
com muitas flores, com muitos frutos e que reproduzirá durante muitos anos. Uma simples semente. Tanto que Jesus fala, né, de maneira diferente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cresce, se torna maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Então, essa grande semente que deu grandes frutos foi Jesus, e nós, as aves que estamos buscando fazer ninho debaixo das suas asas. E Leon Denis esclarece tudo isso, esclarecendo ainda quando Jesus disse: vós sois deuses, falando dessas potencialidades que cada um de nós traz, mas é para desenvolver. E como dissemos, a hora é agora. Vocês estão numa casa espírita, numa casa séria, e tem que ser levado com seriedade. Com seriedade. Aqui não é lugar de brincar, não é lugar de descansar, não é lugar de dormir, é lugar de trabalhar, de crescer, de estudar. Para isso que nós estamos aqui, por isso que essa casa é desse tamanho. Os guias estão trabalhando, e nós? Mestre Jesus, te agradecemos por esta noite de estudos, agradecemos aos guias aqui presentes, ao altivo, com a pleiade de espíritos que dirigem o nosso SEAP, a nossa casa de amor. A nossa gratidão a todos vocês, a nossa gratidão à irmã Ivone, ao irmão hoje Roberto, e quando a história no século XVI se passava, o nosso Luiz de Narbonne. Obrigado a todos vocês, pelo carinho, pelo amor de vocês, pela força que tem nos dado para que a gente possa caminhar. Obrigado a você, Maria de Lourdes, meu grande amor. Em nome do nosso amor, em nome do amor desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, na liderança do nosso irmão altivo, com outros espíritos, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra Nas Voragens do Pecado. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.